A Constituição de 1988 é considerada a quinta Constituição do Brasil. Ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988 e é conhecida como a Constituição Cidadã. Essa Constituição marcou um momento importante na história do Brasil, pois foi elaborada após o período da ditadura militar e buscou garantir liberdade e direitos fundamentais, além de estabelecer um Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 teve um impacto profundo e abrangente na sociedade brasileira. Aqui estão alguns dos principais efeitos. Primeiro, democratização. A Constituição consolidou a transição do Brasil para a democracia após o período da ditadura militar, entre 64 e 85. Ela garantiu eleições diretas e a liberdade de expressão, permitindo que os cidadãos participassem ativamente da vida política. Segundo, direitos humanos. A ênfase nos direitos humanos foi um dos pilares da nova Constituição. Ela estabeleceu uma ampla gama de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, incluindo direitos à educação, saúde, trabalho e moradia. Isso trouxe uma maior proteção aos grupos mais vulneráveis. Terceiro, participação popular. A Constituição incentivou a participação cidadã na política por meio de mecanismos como plebiscitos e referendos. Também criou espaços para a atuação da sociedade civil e movimentos sociais, fortalecendo a democracia participativa. Quarto, descentralização do poder. A Constituição promoveu a descentralização do poder político e administrativo, fortalecendo os municípios e garantindo autonomia para os municípios e estados em diversas áreas como saúde e educação. Quinto, direitos indígenas e minorias. A Constituição de 1988 reconheceu os direitos dos povos indígenas, garantindo sua cultura, terra e modos de vida. Também trouxe avanços na proteção dos direitos das minorias, como pessoas com deficiências e grupo de LGBT. Sexto, reformas sociais. A nova Constituição estabeleceu bases para políticas públicas mais inclusivas e voltadas ao bem-estar social, resultando em programas que visam reduzir desigualdades sociais e econômicas. Sétimo, fortalecimento do judiciário com a aplicação dos direitos individuais e coletivos. O papel do judiciário se fortaleceu como guardião da Constituição, permitindo que cidadão buscasse justiça através de ações judiciais. Esses impactos não apenas mudaram a estrutura política do Brasil, mas também influenciaram a cultura cívica da população, promovendo uma maior conscientização sobre direitos e deveres. A Constituição de 1988 foi elaborada em um contexto histórico muito significativo, marcada pela transição do Brasil de um regime militar para a democracia. Aqui estão os principais aspectos desse contexto. Primeiro, ditadura militar, 1964 e 1985. O Brasil viveu um período de repressão política, censura e violação dos direitos humanos sob o regime militar que começou com o golpe de 1964. Durante esses anos, as liberdades civis foram severamente restringidas e a oposição política foi silenciada. Segundo, movimentos de oposição. A partir da década de 1970, surgiram movimentos sociais e políticos que lutavam pela redemocratização do país. Organizações estudantis, sindicatos, grupos religiosos e movimentos por direitos humanos começaram a se mobilizar contra a repressão pela restauração das liberdades democráticas. Terceiro, a abertura política. Em 1985, o Brasil iniciou um processo de abertura política que culminou na realização de eleições diretas para prefeitos e governadores. Esse processo foi gradual, mas começou a criar um ambiente favorável para a discussão sobre uma nova Constituição. Quarto, Assembleia Constituinte. Em 1987 foi convocada uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. A Assembleia foi composta por representantes eleitos pelo povo e teve a participação de diversos setores da sociedade, incluindo políticos, juristas e ativistas. Quinto, debate público. O processo de elaboração da Constituição foi marcado por intensos debates públicos sobre os direitos fundamentais, a estrutura do Estado e as garantias sociais. Esse diálogo envolveu a sociedade civil e refletiu as aspirações populares por justiça social e direitos humanos. Sexto, promulgação.
Após um ano de trabalho intenso, a nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela representou um marco na luta pela democracia no Brasil e estabeleceu os fundamentos para um Estado democrático de direito. Esse contexto histórico foi crucial para que a Constituição de 1988 fosse considerada uma Constituição cidadã. O presidente do Brasil durante a elaboração da Constituição de 1988 foi José Sarney. Ele assumiu a presidência em 15 de março de 1985, após a morte de Tancredo Neves, que havia sido eleito indiretamente. Sarney permaneceu no cargo até 15 de março de 1990. Dia 5 de outubro de 1988 e é conhecida como a Constituição. Importante na história. A Constituição de teve um impacto profundo e abrange. São permitindo que os cidadãos. Aí eu trava. Também, tô enxergando a Constituição. Direitos indígenas e minorias. Quinto, direitos indígenas. Resultando em Sexto. Esses impactos não apenas calam Yasmin, mas Durante esses anos, as liberdades civis não aumentam tão plano. Meu dedo? Ah, perdão. Vê um período de o Brasil. Primeiro, ditadura militar. Censura e violação dos direitos humanos sob o regime militar e violação dos direitos estavam pelo Diversos debates públicos. O processo de. Quinto, debate público. Ai, que bosta! Quinto, o debate público. O processo de elaboração. Quinto, o debate. Oh, meu Deus! Quinto, o debate público. O processo de elaboração da Constituição foi marcado por intensos debates públicos. para de pôr a mão no cabelo, velho. Uma Assembleia Constituinte para redigir. Não trouxe isso não. Refletindo as demandas da sociedade por liberdade. Refletindo as demandas da sociedade por liberdade. Sarney. Ele assumiu a presidência em 15 de novembro. Justiça social e respeito aos direitos humanos. Participação popular. A Constituição incentivou a participação cidadã. Chega um pouquinho mais pra frente. E esse foi o final do trabalho.